Programa Visão Espírita. Apoio. América Chaves Seguros. Seguro é proteger sua vida e seu patrimônio. Livraria Espírita Verdade e Luz. Desde 1959, divulgando o espiritismo em Ribeirão e região. New Face Centro de Beleza. Há 20 anos trazendo o melhor da beleza para você. E Casa do Açougueiro. O que você procura, aqui tem. O programa Visão Espírita pede licença para entrar no seu lar, levar-lhe uma mensagem de fé, de otimismo, de muita esperança e de paz. O programa Visão Espírita tem a grata alegria de receber o companheiro do movimento espírita, palestrante, professor Victor Costa Curta, para conversarmos de um tema interessantíssimo, que é um olhar espírita do Natal. Victor, seja bem-vindo ao programa Visão Espírita. Muito obrigado, Zola. Queria agradecer mais uma vez a oportunidade da gente estar aqui, conversando um pouquinho mais sobre o Espiritismo, sobre Jesus. Agradecer também aos telespectadores que estão aqui conosco hoje. Tenho certeza que vai ser um momento de bastante reflexão, bastante aprendizado, principalmente nessa época tão importante para nós cristãos, que é o Natal, Victor, o materialismo, ele envolve diariamente, intensamente, todos nós. Como o Espiritismo alerta sobre os perigos que o materialismo propõe e apresenta? Muito legal, É uma pergunta muito boa, e isso aparece em praticamente todas as palestras que a gente trabalha, Porque uma das coisas importantes que Jesus vem trazendo para a gente, é explicar um pouquinho sobre o cuidado, com o materialismo, e a gente se preocupar um pouco mais com a parte espiritual. Então, essa pergunta inicial ela é importantíssima para a gente já entender primeiro o que é o materialismo, por que ele aparece tanto para a gente no nosso cotidiano. Então, a primeira coisa que é o óbvio, Então, nós estamos encarnados aqui no planeta Terra. E se nós estamos encarnados, nós estamos aqui com a nossa matéria, onde o nosso perispírito e o espírito estão ligados. Então, como nós estamos aqui encarnados, a gente necessita da matéria, Então, tem muitos lugares que a gente vê que o pessoal repudia o dinheiro, repudia a matéria e tudo mais, fala, não, isso é coisa ruim. Não, calma. É uma coisa necessária e a matéria, o dinheiro, é uma bênção, quando utilizado da forma correta, Então, nós temos a necessidade da matéria, sem dúvida. Agora, o nosso objetivo aqui, na nossa encarnação, não é ficar voltado a esse acúmulo, a esse usufruto exagerado da matéria. Tanto que muitas pessoas colocam aí como prioridade na sua encarnação os bens materiais, A pessoa pensa assim, nossa, quando eu tiver aquela casa na praia, ou aquele carro, aí eu vou ser feliz. Ah, quando eu tiver aquele emprego, quando eu for famoso, E aí você vê aquele monte de exemplo, de pessoas, cantores, atrizes, atores, que só queriam ir na praia tranquilo, queriam ir na academia tranquilo, sem o assédio das pessoas em volta, Aí a gente olha e fala assim, será que essa pessoa é feliz, A gente vê situações de pessoas milionárias, bilionárias, que relatam que já quiseram cometer suicídio, ou algumas que a gente conhece que já até cometeram. Então a gente percebe que a matéria é necessária, mas é o importante, o principal para a nossa felicidade aqui na Terra? Não. No próprio Evangelho fala, A gente só vai conseguir ter o sentido da real felicidade na prática da caridade, na prática do bem, Agora, o Espiritismo ele vem fazer o quê? Ele vem alertar a gente, sobre os perigos desse materialismo, Ele destaca principalmente essa busca que muitos têm, uma busca excessiva pelos bens materiais, que acaba desviando às vezes a pessoa do caminho espiritual, da verdadeira compreensão do sentido da vida. E propõe exatamente essa reflexão, sobre esses valores espirituais. E sem dúvida nenhuma, como Jesus mesmo, não veio trazer uma religião, ele veio trazer o quê? O amor e a caridade. Então é importante a reflexão sobre isso, sobre essas virtudes, a humildade, a compaixão.
E principalmente refletir, a gente tem que refletir onde que está o nosso objetivo de vida, né? Será que a gente está se preocupando muito com a parte material? Às vezes, aquela infelicidade que muitos acabam tendo, né, em situações às vezes mais crônicas aí, e mais intensas na depressão, muitas vezes é porque a gente está se preocupando muito com essa parte do materialismo e deixando de lado o principal aqui, que é a nossa evolução espiritual, né? Não é diferente o materialismo no Natal. Como é que o materialismo se apresenta nas comemorações? Olha só, a gente está fazendo um detalhe das comemorações, né? Como é que ele se apresenta nas comemorações natalinas, né? Porque é o momento que a sociedade, principalmente a sociedade ocidental, o mundo ocidental, né? Comemora efusivamente o Natal, né? Eu gostaria até de fazer uma pequena dinâmica aqui com os nossos telespectadores. Eu gostaria que fechasse o olho e tentasse imaginar uma cena de Natal, né? Gostaria que imaginasse assim, quando você fala Natal, qual que é a primeira imagem, o ícone, né, que vem na nossa cabeça? Aí a gente fecha o olho e pensa, tenta criar essa imagem. E eu arrisco dizer que para muitos vieram imagens da árvore de Natal, de Papai Noel, da ceia, dos presentes. Agora eu te pergunto, Zola, quanto será que a primeira imagem que veio à mente foi Jesus, né? Então esse é um ponto importantíssimo que a gente precisa trazer aqui, né? Então a gente vê que nas comemorações natalinas, as pessoas elas acabam ligando, né, aquele pensamento, aquela imagem, muito mais às festividades, às comemorações, né? Então você vê as pessoas quando falam assim, nossa, tá chegando o Natal. Qual que é a primeira coisa que a pessoa já começa? Ai, eu preciso comprar presente. Ai, preciso ir no shopping. O que será que fulano vai querer? Que não sei o quê. Nossa, eu preciso fazer a ceia, né? Eu já preciso ir atrás lá do que eu vou fazer para nossa ceia, quem que vai comprar o quê e tudo mais. E aí começa já as preocupações aí voltadas exatamente à matéria, né? A gente vê pessoas comprando aí inúmeros presentes, às vezes até se endividando para poder comprar o presente para aquela pessoa, né? Especial. Se preocupa muitas vezes com a alimentação e com a bebida, e vou mais além, né? Com o exagero dela, né? Esse é um ponto interessante, né? Fica preocupado com a questão da confraternização. Quem que vai vestir de Papai Noel? Quem que vai ser o Papai Noel? Quem que vai ser o presente e tal? E aí você pode falar assim, nossa, Vitor, então peraí, quer dizer que você está dizendo que está errado tudo isso? De maneira nenhuma, né? A gente não está dizendo que isso está errado. Agora, o problema é, a gente está colocando as festividades e essas comemorações à frente do aniversariante, né? Que o aniversariante nada mais é que Jesus, né? Cristo deveria ser a primeira imagem que nós teríamos que lembrar, né? E aí que vem o ponto que traz para a nossa reflexão, né? Ah, quer dizer então que eu não posso me preocupar com as comemorações? Pode se preocupar, sem dúvida nenhuma. Porém, desde que elas não sejam o primeiro plano, né? A primeira coisa que você tenha que se lembrar. Então, é muito importante a gente lembrar do aniversariante, que é Jesus. Agora, muitas vezes isso fica em segundo plano, né? As pessoas ficam mais preocupadas exatamente com esse consumismo, né, gerado pelo Natal e esquecem de agradecer, esquecem de relembrar a presença de Jesus nas nossas vidas, né? Então esse é um ponto que a gente precisa refletir bastante. Olha, Vitor, essa reflexão na última década, né, eu acredito, houve uma ruptura entre a presença de Jesus e o Natal se transformou numa festa materialista, né? A narrativa do nascimento de Jesus, ela tem um lado simbólico, né? Como é que a gente pode explicar esse simbolismo, que inclusive saiu das decorações natalinas? Eu vou dizer para você que eu estive numa loja recentemente. O que eu menos vi foram presépios. É verdade, porque se você for parar para pensar, né,
a figura do Natal, principalmente para as crianças, né? E isso é um ponto relevante para a gente refletir, né? Como que a gente está ensinando o Natal para as crianças? O ícone é o Papai Noel, né? É o presente, aquilo que ela quer ganhar. E a gente repara que todas esses enfeites são voltados exatamente isso. E são imagens, ícones que muitas vezes são trazidos de culturas diferentes, culturas europeias, né, norte-americanas e tudo mais, que vão alterando, né? São Nicolau, as vestes antigamente eram verdes, aí depois trocou para vermelho, né, com a questão da Coca-Cola, e aí começa a entrar as questões das marcas, né? A gente repara que os próprios ícones e enfeites estão ligados ao inverno, né? Então a gente vê floco de neve, vê o boneco de neve, as roupas, né, são roupas quentes, então a gente percebe já essa parte europeia, né, ou de qualquer forma do hemisfério norte, né, onde é inverno nessa época, né, e é interessante isso, a gente fica tão voltado a essa questão, né, dessa cultura e vai juntando vários rituais, né, de outras culturas e aí vira esse misto e que acaba, mais uma vez, sobrepondo exatamente o nascimento de Jesus, né? Então, antigamente, a gente via isso muito forte, né? A questão de montar o presépio, né? Em algumas famílias até deixa vazio, né? A manjedoura e na hora no Natal que coloca a imagem de Jesus ali. E realmente, hoje em dia, as pessoas estão muito, né, ligadas a essa parte dos ritos, né, dessa parte de comemoração do Papai Noel, e eu deixo exatamente essa reflexão, né, para nós que temos contato, principalmente com as crianças, trazer isso, né, para elas, trazer a imagem de Jesus, que é muito importante, né? Acho que ali deveria ser exatamente para elas também a primeira coisa a ser lembrada. Só que, lógico, né, a criança vai querer lembrar do quê? Do presente que está ganhando, né? Mas é importante a gente fazer essa forcinha, relembrar, né? Que é muito importante. Será que o Natal não está refletindo o quanto quanto o materialismo está se sobrepondo e o quanto a sociedade, em função de uma série de situações, se distancia também desta presença de Jesus? E outro aspecto agregado a este, não houve uma alteração da interpretação da presença de Jesus e houve um esclarecimento de que Jesus realmente não vai nascer nessa data. Isso também não criou uma certa desconexão entre o que o Natal simbolizava por uma crença religiosa e o que ele simboliza hoje? Sem dúvida, né? Então, se a gente parar na primeira parte, né, na primeira pedaço da questão, né, de falar assim, será que a gente não está muito ligado mais à matéria? E sem dúvida. E pensa, principalmente nesse período do final de ano, né, a gente vê esse finalzinho de novembro para dezembro, onde o comércio ele começa a inchar, né, principalmente entra aí a Black Friday, né, esse monte de promoções e tudo mais, já de um jeito colocado ali próximo ao Natal, que a pessoa já vai querer comprar já para os presentes ali, né? Ainda mais hoje em dia que as pessoas estão mais ligadas com o que elas têm do que com aquilo que elas são, né? Então começa a estimular cada vez mais, né? Hoje em dia você abre a sua rede social, a rede social nossa ela é gratuita, né? Você não paga para utilizar. Então o que acontece? Quem que está pagando? São os anunciantes. Então, a gente consome as mídias, a gente consome coisas que estão o tempo todo mostrando para a gente essa questão de compre, 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 você precisa comprar e tudo mais. E ligado a essa questão do consumismo e do materialismo, né? Muitas pessoas querem mostrar algo que elas não são, né? Porque se eu estou vestindo uma roupa de uma marca tal, a pessoa sabe se eu tenho poder aquisitivo ou não. Agora, como que ela vai saber a minha capacidade de evolução moral? Ela vai ter que conversar comigo, né? E às vezes as pessoas também não estão dispostas a conversar umas com as outras, né? Isso é um ponto interessante. Agora, a questão da data, né? Da data de 25 de dezembro. Se a gente for ver, né, foi uma data que é estimada, né? E é uma data que foi colocada ali por questão de comércio, né? Porque nos evangelhos a gente não encontra
essa informação, né? O que é provavelmente de ter acontecido, o que é? Porque na Roma Antiga, né, tinha aí um festival muito grande, que era a Saturnália, né, que era em honra a Saturno, e esse festival ele começava do dia 17 e durava 7 dias, e até o dia 25, né, que era celebrado nesse dia aí o Natalis Solis Invictus, que era como se fosse o nascimento do Sol Invencível, né, que fazia esse tipo de homenagem, né, era um culto ali procedente da Síria. E os primeiros cristãos muitas vezes viram aí, né, essa representação simbólica de Jesus como a luz do mundo e trouxeram essa data, né, de 25 de dezembro. Então, lógico que não é uma data que a gente tem, né, saiba que ele nasceu, porém é importante que ela exista para a gente relembrar, né? É aquele momento da gente relembrar Jesus no nosso dia a dia. Agora, por ser uma data criada, isso tira o mérito do Natal? Sem dúvida nenhuma que não, né? Então é necessário a gente ter, o homem ainda tem essa necessidade, né, do aniversário, a gente mesmo, né, relembrar no aniversário e tudo mais, o nosso. Então a gente tem aí também de Jesus. Agora, um ponto que eu sempre falo, principalmente na questão do aniversário, né, quando a pessoa vem para mim e fala assim, olha, parabéns, tudo de bom, muita saúde e tal. É legal que seja feito isso só no meu aniversário? Não, né? Só lembrar de mim no meu aniversário? Não. O ideal seria você lembrar da pessoa, né? Todos os dias, né? Tratar bem a pessoa todos os dias e tudo mais. Então vamos fazer esse paralelo com o Natal, né? É importante o dia 25? Sem dúvida que é importante. A gente fazer, né, esse momento de reflexão e tudo mais. Agora, só nesse dia? Né? Aí que entra o ponto, né? Muitas vezes as pessoas só se lembram de Jesus nisso. E a gente fala na própria oração, né? Muitas vezes a pessoa só se lembra de Jesus, de Deus, anjo de guarda, no momento de necessidade. Então é importante a gente ter essa data, sim, mas é muito importante também que a gente estenda isso para os outros dias, para os outros meses, né? Porque esse mês de dezembro, a própria espiritualidade narra na bibliografia, né, que é um mês que o padrão da psicosfera, né, o padrão vibratório da nossa psicosfera fica elevado. Então as pessoas ficam mais caridosas, né, querem ajudar mais. Isso até algumas conversas que a gente já teve até nos bastidores, né, que a gente vê que tem várias pessoas que estão querendo ajudar, que às vezes até tem conflitos, né, conflitos na ideia de sobrepor, não, eu vou ajudar essa casa, não, o outro também vai ajudar. E às vezes até satura de uma forma, mas só nesse momento. E o resto do ano, né? Como que as pessoas estão agindo? Elas estão sendo caridosas também? Eu gosto de trazer isso até a questão da ceia na celebração que a gente faz, né? Porque às vezes as pessoas vão lá, fazem a ceia, reúne toda a família, junta, aí, né, começa a fingir que tá todo mundo de bem, né? Passou o ano inteiro brigando, fofocando, falando mal de um, mal do outro, mas na ceia, tá tudo bem, tá tudo lindo, né? Aí passou ali, pronto, aí já desanda. Então não é isso, a gente tem que agir com caridade, lembrar dos ensinamentos de Jesus durante todo o nosso ano, né? Eu acho até interessante quando a gente fala da psicosfera, né? Da mesma forma que em dezembro a psicosfera fica elevada, aí começa já o ano novo, começa a andar em direção ao carnaval, aí faz o oposto, né? Aí a psicosfera fica baixa, densa, aí já vem aqueles espíritos não tão evoluídos do lado, que as pessoas ficam mais preocupadas com a carne, né? Como a gente até conversou em outro programa aqui do Visão Espírita sobre o carnaval, né? Então é importante a gente lembrar disso. É necessário essa data? Sem dúvida que é necessário, mas lembremos de Jesus além desse dia. Alguns nem nesse dia lembram, né? Mas lembremos nesse dia e nos outros também, né? As religiões que adotam o cristianismo se dividem sobre o Natal. Nós temos religiões cristãs que comemoram o Natal, citam o Natal. Nós temos religiões cristãs que não comemoram, não citam, não aceitam essa data. E nós espíritas somos uma religião cristã, né? Como é que fica neste contexto, né, esta situação? Porque todas elas têm Jesus como sua base, como seu ponto. A maioria delas tem os evangelhos como seus referenciais,
como suas orientações, né? E aí, a manifestação do Natal, que é o nascimento de Jesus, que seria a comemoração do aniversariante da base, né, que é aquele que propicia tudo isto, elas divergem. Como é que o que nós podemos refletir sobre isto? E o espírita comemora o Natal ou não? Muito bem, muito bem. Então vamos lá. Eu acho interessante a gente trazer, não necessariamente só o Natal, né? Se a gente parar para pensar, todas as religiões cristãs, elas vão estudar os ensinamentos de Jesus Cristo, né? O Novo Testamento, e nesses estudos a gente já percebe que já existem divergências, né? Porque você vai ler uma passagem, você vai ler uma parábola, vai ler aquilo e vai colocar a sua interpretação sobre essa passagem, sobre essa parábola, de acordo com seus valores e muitas vezes, em alguns casos, as pessoas colocam de acordo com o seu interesse, né? Então eu vou interpretar que Jesus falou isso porque me convém mais. Isso é um cuidado que algumas religiões às vezes não têm, né? Então, vamos focar exatamente no espiritismo aqui. Como nós estamos aqui no programa Visão Espírita, a gente vai focar exatamente nessa questão, né? A gente respeita principalmente todo e qualquer tipo de comemoração de outras pessoas, né? Se comemoram, se não comemoram, isso é muito importante, o respeito. Da mesma forma que a gente quer ser respeitado, e que às vezes alguns espíritas se queixam, né? Eu falei que eu sou espírita, não me respeita. Então, respeite o outro, comece por você, né? Então, a gente respeita todo tipo de interpretação que a pessoa possa dar. Respeitar é diferente de concordar. Você pode não concordar, mas você respeita, né? Agora, para nós espíritas, como que a gente enxerga isso? Para nós espíritas, a gente vai enxergar essas celebrações natalinas como uma oportunidade de reflexão, né? Uma oportunidade de renovação espiritual. Então, como a gente já disse aqui agora há pouco, em nenhum momento a gente vai falar, não, você não pode ceiar, você não pode fazer uma árvore de Natal, você não pode ter uma imagem de Jesus na manjedoura. Em nenhum lugar você vai ver escrito isso, porque no espírita, né, o espiritismo, ele não vem trazendo, não faça isso, não faça isso, não faça aquilo. Ele vai trazendo algumas ponderações, né? Então, por exemplo, a própria questão das imagens, né? Que no espiritismo algumas pessoas falam assim, espírita não usa imagem. Não, você pode usar, você pode ter aquela imagem. O que a gente fala não é aquela imagem que vai te tornar uma pessoa melhor. Não é, mas se você tem a necessidade de olhar aquela imagem, se sente bem com aquilo, para você fazer a sua vibração, para você fazer a sua oração, para você se concentrar, você acha legal, você acha bonito, não tem problema nenhum. Só que o espiritismo vem trazendo essa ponderação. Olha, vai além da imagem, né? Você não precisa só disso para poder fazer essa elevação, né? Essa conexão com a equipe espiritual. Então, podemos ter a árvore de Natal, podemos ter as imagens, podemos ter a ceia, as celebrações? Sem dúvida, nenhum lugar você vai ver que é contra. Porém, para os espíritas, é interessante deixar muito claro que esse é um momento de reflexão, esse é um momento de renovação espiritual, né? Nós somos encorajados nesse momento exatamente a fazer o quê? A caridade, a solidariedade, refletir se nós estamos aplicando aquilo que Jesus ensinou, né? Eu gosto de dar um exemplo que fica fácil da gente entender. Se Jesus tivesse sentado na sala, né, durante a nossa celebração do Natal, ele estaria feliz em ver o que a gente está fazendo? Né? Então, a gente vai fazer uma oração, a gente vai agradecer, vai ver que as pessoas estão sendo caridosas, ajudando. Legal, isso é algo que agrada, né? Agora, falsidade, ligado só à parte do materialismo e tudo mais, não foi isso que Jesus veio trazer para a gente. Né? Então eu acredito que esse que é o ponto que o Espiritismo traz no Natal, né? Essa reflexão sobre as nossas atitudes, não apenas no dia, mas no ano todo, né? Vitor, o programa Visão Espírita, com uma conversa agradável, caminha célere. Nós estamos chegando ao término deste programa, já te agradecendo pela atenção, pelas respostas sempre lúcidas e esclarecedoras. Pedimos que você deixe a sua mensagem para o nosso telespectador e para a nossa telespectadora. Muito bem, eu que agradeço aqui, né? Passou rapidinho a nossa conversa aqui, agradeço
aos telespectadores também pela paciência de me ouvir aqui. E como mensagem, né, para nossos telespectadores, nossas telespectadoras, é que no Natal que a gente busque, né, ir além dessas festividades materiais, são importantes muitas vezes para a gente, são, mas que a gente encontre o real significado no Natal nas ações de amor, né, de compaixão, de solidariedade, que a gente possa refletir, né, sobre os ensinamentos espirituais, cultivar esse verdadeiro espírito natalino baseado nos valores, né, que vão além do materialismo, como a gente conversou aqui, né? Que a gente possa lembrar de Jesus, que a gente possa refletir se nós estamos agindo, né, perante o outro como Jesus nos ensinou, o amar ao próximo, né, a caridade, o amor, a humildade. Isso é muito importante, não só no Natal. E que a gente faça essa reflexão com a reforma íntima, né? A gente sempre fala do Natal e o Ano Novo, né? Um ano novo está chegando. Não adianta ser um ano novo se a gente continua sendo a mesma pessoa, né? Então, que a gente possa aplicar aquilo que Jesus está e vem trazendo para nós desde quando ele nasceu lá, que ele possa renascer em nossos corações e mostrar, né, para nós, através dessas reflexões, onde que a gente pode mudar, onde que a gente pode aplicar no nosso dia a dia, né? Lembrar, principalmente no Natal, quem que é o aniversariante, ensinar as crianças que o Natal vai muito mais além do que o Papai Noel e fazer o que Jesus nos ensinou, né? O amor, a caridade, a humildade, que eu tenho certeza que a gente vai ter um excelente Natal, a gente vai ter um excelente Ano Novo, fazendo a nossa reforma íntima. Muito obrigado, Vitor. Nosso agradecimento. Nosso agradecimento à nossa amiga, nosso amigo telespectador que ficou conosco até agora. E eu, para encerrar esse Visão Espírita, eu vou fazer a mesma proposta que o Vitor fez quando ele começou esse bate-papo. Que a gente feche os olhos e tente descobrir como é o nosso Jesus. Como ele se apresenta para cada um de nós. Como ele faz parte de nós. E ao encontrar Jesus, a encontrar este mestre de amor, de misericórdia e de bondade que só ensinou isto a todos nós, talvez encontremos o nosso Feliz Natal. Até o próximo programa Visão Espírita. Programa Visão Espírita. Apoio. América Chaves Seguros. Seguro é proteger sua vida e seu patrimônio. Livraria Espírita Verdade e Luz. Desde 1959, divulgando o espiritismo em Ribeirão e região. New Face Centro de Beleza. Há 20 anos trazendo o melhor da beleza para você. E Casa do Açougueiro. O que você procura, aqui tem.